Fazer um comentário absurdo sobre um vídeo que postaram nesse canal. Não sei se foi o próprio autor que postou esse vídeo, mas eu queria que você visse esse vídeo, né? E eu vou falar o absurdo que esse rapaz cometeu aqui usando a palavra de Deus para incentivar as pessoas a votarem em fulano, em ciclano. Porque, gente, quem é verdadeiramente servo do Senhor Jesus Cristo, quem é verdadeiramente discípulo de Jesus, não se envolve com certas canalices de política. A gente só olha para quem está em Cristo Jesus, só olha para Jesus Cristo. É evangelizar, ganhar almas, salvar vidas, fazer o que Deus determina na palavra dele, cuidar do próximo, é ter uma vida, uma comunhão com Deus. Mas preste atenção nesse vídeo. Você sabia que Haddad, Jair e Messias são nomes bíblicos? Então, vamos ver quem eram os personagens da Bíblia, Haddad e Jair. Haddad, nome de origem bíblica, muitos consideram árabe. Entretanto, já existia entre os hebreus, cujo significado em árabe é ferreiro, aquele que trabalha com fundição de ferro. O que diz a Bíblia sobre Haddad? Haddad foi péssimo rei e inimigo de Israel, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. 1 Reis. Bom, você viu aí que ele está usando a Bíblia para dizer que um nome de um certo candidato fulano é um nome amaldiçoado, porque o nome dele está escrito na Bíblia. Então pensem comigo, vocês que são povo, que são servos do Senhor Jesus Cristo. Se ele está falando que todo nome que está escrito na Bíblia, Haddad, é um nome amaldiçoado, que a pessoa não deve dar atenção a uma pessoa dessa, que é uma pessoa que é amaldiçoada, que é uma pessoa contra os evangélicos, então toda Jezabel que seguiu o povo de Deus no passado, aquela Jezabel, e toda Jezabel que é de hoje, eu digo hoje, em 2018 que nós estamos, ele está dizendo aqui que toda Jezabel de hoje é amaldiçoada, é uma prostituta, que toda Jezabel nós não devemos dar crédito a ela. Está amaldiçoando uma pessoa que nem conhece. Tem alguma Jezabel que é de Deus, eu conheço Jezabel que são de Deus. Então, primeiramente, se nós formos olhar pelo que ele está colocando, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele está dizendo uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? A Bíblia fala de um Haddad lá do passado, que não tem nada a ver com o Haddad de hoje, que não tem nada a ver com fulano de hoje. A Jezabel do passado não tem nada a ver com a Jezabel de hoje. Ele está amaldiçoando todas as pessoas que estão com um nome, todas as pessoas que estão com um nome que foi contra o povo de Deus e que tem esses mesmos nomes hoje, ele está amaldiçoando essas pessoas, dizendo que essas pessoas não são de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus isso que ele está falando. Então, para vocês verem a arbitrariedade que ele está falando aqui nesse vídeo, usando a palavra de Deus para incentivar a pessoa a votar no candidato A ou B, que fique bem claro, amigo, eu não tenho candidato nenhum, porque o meu candidato é Jesus Cristo, é o único candidato, esse é meu único candidato. Então eu não vou dar... Ele está fazendo com que as pessoas, usando a Bíblia para influenciar as pessoas a votar em certo fulano, em certo ciclano. Então, meus amigos, eu quero que vocês raciocinem. Veja mais o vídeo. 25. Haddad é
adversário de Israel. O PT é inimigo de Israel. Isso ficou bem claro durante o governo Lula e Dilma. Brasil votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos, Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. A Dilma. Tudo estava certo, tudo bonitinho. Quando a Dilma recusou, presta atenção, a Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil, começou todo o processo do impeachment. Olha, se eu não estou mentindo, vê as datas, um por um. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador de Israel, começou o processo de impeachment, manifestações, tudo, as gravações, tudo começou. Aí Dilma caiu. Se você é de... O que ele está falando aqui, olha, vamos para a palavra de Deus. Ele está falando aqui, esse judeu está falando que Dilma, fulano, não quero nem saber o nome, ele está falando que quando o presidente aqui do Brasil, a antiga presidenta, não aceitou o embaixador de Israel e fazer o que eles queriam, começou o processo de impeachment só por causa disso. E eu pergunto para você, quem é Israel verdadeiramente na Bíblia? Israel verdadeiramente na Bíblia somos nós. É toda pessoa que é convertida pelo amor de Cristo. Israel, hoje em dia é o gentio. Se você for ler lá na passagem de Hebreus, fala que todos na fé são filhos de Abraão. Então como pode, só por causa disso, Israel, só porque não ouviu Israel, ela foi amaldiçoada? Israel somos nós, meu amigo. Somos todas aquelas pessoas que dão ouvido à voz de Deus. Então, toda pessoa que se converte a Jesus Cristo é Israel. Não tem nada a ver uma cidade santa. Não tem nada a ver isso com o que a palavra de Deus diz. No entanto, que Israel é tão santa que os próprios israelitas crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Os próprios senhores da lei, os próprios judeus crucificaram Jesus Cristo. E Deus vai mandar um anticristo justamente por causa deles. Então, eu não estou defendendo político, A ou B, porque eu não tenho um político. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é que esse vídeo não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com as coisas de Deus. A pessoa está usando isso aqui para politicagem. Veja mais. Significado do nome Jair. Jair significa ele brilha, ele resplandece ou ele ilumina. O nome Jair tem origem a partir do hebraico Yair, que significa iluminado por Deus. O nome Jair aparece no Antigo Testamento da Bíblia, como o nome de um dos juízes dos israelitas. O nome Jair também aparece no Novo Testamento da Bíblia, mas em sua forma grega, Jairo. Significado do nome Messias vem do hebraico Meshia, que significa ungido. Foi o título dado a Jesus, o Salvador esperado pelo povo judeu. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredita? Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? É o Salvador da humanidade? Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peso pesado. O que diz a Bíblia sobre Jair? E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Juízes 10:3. Os juízes de Israel foram pessoas escolhidas por Deus e especialmente dotadas para julgar e liderar o povo de Israel. Esses juízes eram heróis nacionais, e algumas vezes são designados como libertadores. Jair foi um dos juízes de Israel por 22 anos. Jair Bolsonaro é o único candidato dessas eleições
que reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Bolsonaro defende Israel e tem apoio de judeus. Significado do número 7. O número 7 é o número da perfeição. Tanto é que Deus abençoou o sétimo dia e reservou-o como sagrado, inteiramente dedicado a ele. O 7 é o número da plenitude, e é mencionado 323 vezes na Bíblia. Enquanto Apocalipse 13 fala do governo da besta. 1 Samuel 17 narra a história do rei Davi, o qual prevaleceu contra Golias o filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu e o matou. Bom, você viu aí que mais uma vez fala de Bíblia, influenciando certo candidato sobre a palavra de Deus. É como eu falei, será que toda Jezabel de hoje, eu pergunto para você, meu amigo, que fez esse vídeo, será que toda Jezabel de hoje é uma endemoniada? É uma pessoa que persegue os cristãos? Você está excluindo todas as Jezabel de hoje, todas as mulheres de hoje que tem um nome na Bíblia, que porventura não tem nada a ver com as mulheres do passado. Aí eu pergunto para vocês, muitos evangélicos ficam brigando em candidatos, trocando farpas em redes sociais, brigando uns com os outros, amigos trocando os farpas por conta de política, que não tem nada a ver com a coisa de Deus. Aí muitos dizem, nós temos que eleger homens de Deus para favorecerem leis que não sejam contra as leis de Deus. Existem várias igrejas que têm vários candidatos aí, vários candidatos de homens de Deus. E esses homens de Deus que eles colocaram entre aspas aí no poder, nada fizeram contra as leis que vão vir aí contra a igreja. O que adiantou colocar esses homens? O que adiantou colocar esses homens no poder que não fizeram nada contra a lei de Deus? Eu pergunto para você isso. Adiantou alguma coisa? Não fizeram nada. E se você for olhar o histórico deles, dessas igrejas que elegeram homens aí para se candidatar a deputado ou prefeito ou isso, aquilo, outro, estão a maioria, 98% metido em corrupção, metido em lava-jato. Política não é de Deus, gente. Não é coisa de Deus. Então, eu digo para vocês e afirmo, existe uma sociedade secreta que se chama Illuminati. Se vocês forem pesquisar, eu não vou nem colocar vídeo sobre isso, porque existe sociedade secreta chamada Illuminati. Muitos conhecem, muitos já ouviram falar. São eles que elegem presidente. Não adianta você ficar trocando farpa, defendendo fulano, defendendo A, defendendo político A ou político B, porque todos os políticos da grande porte são da maçonaria, são políticos elegidos pelos Illuminati, pelos senhores do mundo, são políticos eleitos pelos pessoal da maçonaria. Se você for pesquisar, a maioria desses políticos são maçons. Então, eles ganham quem ele quer. E o que eles estão fazendo? Eles estão estão rindo de vocês, estão rindo do povo de Deus, colocando um contra o outro, porque defendendo um, defendendo o outro. Eles têm um sistema de eleger um político conforme a necessidade do povo. Vamos fazer um político dos evangélicos. Fazem um político do perfil dos candidatos, das pessoas evangélicas. Vamos fazer um político perfil do pobre. Vamos fazer um partido dos pobres, que você já sabe qual é. Vamos fazer um político do nosso partido, que vocês sabem também qual é. Então, eles fazem um político conforme a necessidade do povo. E vocês, muitos evangélicos, ficam brigando e eles rindo da cara de vocês, e quem elege é eles, não é nem vocês quando vão votar. Todo mundo sabe disso. Então, prestem atenção. Muitos pastores de igreja A recebem um candidato e colocam na frente lá, para que esse candidato venha ser eleito pelo povo. E por trás dos bastidores, o pastor está ganhando rios de dinheiro desse candidato.
e por conta da igreja ser influenciado pelo pastor, que a igreja segue os pastores, não segue a Jesus Cristo, o povo da igreja, votam nesse fulano candidato. Quem já viu Jesus metido com política, gente? Jesus nunca disse aos discípulos dele, vão fazer política, vão governar para que vocês ajudem o povo. Jesus nunca falou, Jesus diz pelo evangelho, pregai o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falai do meu amor, falai da minha salvação. Então, Jesus não falou nada disso, e é isso que nós cristãos devemos fazer. Então fique de olho quando o pastor colocar um candidato na igreja e dizer, esse é meu candidato, eu vou votar nele. Olhe, porque o pastor está ganhando dinheiro por trás para poder influenciar as pessoas a votarem nesse fulano candidato que não vão dar em nada. Então eu pergunto, tem muitas leis aí que vão contra os evangélicos, que tem muitas leis que já estão sendo votadas no plenário, que já foram votadas. E não adianta de nada você eleger o pastor vir com balela, vamos colocar o homem de Deus no poder para mudar a situação, para fazer leis que apoiem nós cristãos. Nunca vai acontecer, porque a prova é isso. Muitos pastores que se candidataram aí caíram ou estão metidos em corrupção e nunca fizeram nada para mudar essas leis. Então, esse é o vídeo que eu estou fazendo. Espero que vocês entendam esse vídeo e que o Senhor Jesus ilumine a todos. Em nome do Senhor Jesus.